Olá, nonos anos, bem-vindos à nossa terceira videoaula. Espero que estejam conseguindo acompanhar os conteúdos e que estejam bem ficando em casa. Então, relembrando um pouquinho da nossa última aula, nós paramos falando dos modelos atômicos e o modelo do Dalton propôs que o átomo seria uma esfera sólida e indivisível, comparado então a uma bola de bilhar. Já o modelo atômico do Thomson, que foi proposto por volta do ano de 1897, ele foi elaborado a partir de um experimento com um tubo de raios catódicos. Como que ocorreu, basicamente, esse experimento? Então, o tubo de raios catódicos era constituído de uma ampola de vidro com um gás em baixa pressão e essa estrutura era submetida a uma corrente elétrica que produzia raios luminosos. Então, ele verificou que partículas negativas estavam migrando do polo negativo, chamado de cátodo, para o polo positivo, chamado de ânodo. Daí, então, o nome, tubo de raios catódicos, que seria da onde essas partículas estariam saindo, e se dirigindo ao polo oposto. Então, do cátodo para o ânodo. Com isso, o Thomson ele confirmou e provou a existência de partículas negativas, que mais tarde seriam batizadas de elétrons. Esses estudos também possibilitaram a descoberta dos raios-x e deram início a um desenvolvimento da química e da física no que diz respeito à radioatividade, radioatividade dos elementos, que mais tarde pôde ser aplicada no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, até hoje são amplamente utilizadas. Então, o que estava proposto nesse modelo atômico do Thomson? O átomo é uma esfera, mas nesse caso aqui não seria mais uma esfera maciça. Ele é neutro, então, para que seja neutro, ele deve apresentar partículas negativas, que são chamadas de elétrons, e também partículas positivas, que depois foram chamadas de prótons, para que essa carga final possa ser nula. Os elétrons, eles não estão fixos ou presos nesse átomo, e eles podem ser eventualmente transferidos de um átomo para outro, dependendo da circunstância. Esse modelo ele foi associado a um pudim de passas. Por quê? Porque a parte central dele seria um fluido contínuo de cargas positivas e ao redor dela, no seu entorno, então, estariam os elétrons com as cargas negativas. Como os elétrons estão espalhados, e por força de repulsão que ocorre entre partículas de cargas iguais, eles poderiam se manter uniformemente distribuídos nessa esfera, então, em torno dessa massa central positiva. Dando continuidade aos experimentos e às pesquisas sobre o átomo, o Rutherford, em 1911, ele propôs um novo modelo que foi chamado de modelo planetário. Então, a partir de qual experimento ele sugeriu esse modelo? Ele incidiu a radiação alfa sobre uma folha de ouro, que estava circundada por uma placa metálica, e a partir da quantidade de radiação que ele observou que estava incidindo em diferentes pontos dessa placa, ele conseguiu propor que o modelo do átomo ele seria muito parecido com o nosso sistema solar, por isso, então, o nome modelo planetário. Então, o núcleo estaria correspondendo ao nosso Sol, certo? E ali estariam partículas positivas, sendo uma maior concentração também da densidade desse átomo nessa região central. Já no entorno, ou na periferia desse núcleo, estaria a eletrosfera. E nessa eletrosfera, então, estariam as partículas negativas e entre elas existiriam imensos espaços vazios, que ele pôde propor a partir daquele experimento que a gente acabou de ver esquematizado. Então, o Bohr, um pouco depois do Rutherford, ele aperfeiçoou o modelo proposto e disse que os elétrons, então, estariam girando ao redor do núcleo em uma órbita circular e que os átomos teriam um número limitado de órbitas ou camadas. Cada órbita guardaria uma determinada quantidade de energia, sendo que as camadas mais externas
teriam mais energia do que as camadas mais próximas ao núcleo. Enquanto um elétron está em movimento na sua própria órbita, ele não estaria nem emitindo nem absorvendo energia. Porém, se esse elétron se deslocar de uma camada para outra e for desestabilizada essa estrutura, esse elétron ele pode emitir energia quando ele retorna para a sua camada de origem. Tá? Então, no modelo que vocês têm, no esqueminha que tem aqui mais embaixo, em azul, tem representada a camada KLM e tem um elétron, né, saltando de uma camada para outra. Então, essas camadas teriam um limite de 7, que são denominadas de K a Q. E esse modelo do Bohr, ele acabou justificando a estabilidade do átomo, que no modelo do Rutherford, até então não havia sido solucionado, né? Já que a parte central ela seria positiva, né? Não estava bem claro ainda como que esses elétrons com carga oposta se manteriam orbitando a estrutura sem que houvesse uma atração entre essas cargas, já que elas eram opostas, né? E já se sabia que carga oposta se atrai, né? E que as cargas iguais se repeliam. Então, esse modelo ele acabou sanando, né, essa questão e ele foi utilizado, né, e vem sendo aprimorado até hoje. Então, o que foi acrescentado logo em seguida a esse modelo, né? Então, lá em 1932, o James Chadwick, ele descobriu o nêutron e resolveu a questão do problema do núcleo desses átomos, né? Então, hoje a gente sabe que um núcleo é constituído por nêutrons e prótons, e os elétrons orbitam o núcleo, certo? E criam essa estrutura chamada de eletrosfera, com uma carga oposta, então. Né? Então, retomando os modelos que a gente viu até agora, a gente começou lá com o Dalton, na bola de bilhar, que era uma esfera sólida, indivisível. Passamos para o pudim de passas do Thomson, então com essa massa central positiva e os elétrons negativos no seu entorno. Depois a esfera do Rutherford, né, tendo um núcleo positivo e os elétrons dispersos, então criando essa nuvem negativa. E o modelo que a gente vai trabalhar até o momento, que é o modelo orbital, chamado também de Rutherford-Bohr. Por que ele ganha a denominação dos dois cientistas? Né? Porque, na verdade, um acabou aprimorando o estudo do outro. Tá? Então, eles se complementam. Então, o que a gente tem sobre o átomo até o momento? A região do núcleo é composta, então, de prótons e nêutrons, cada um deles com uma massa relativa equivalente a 1, e a carga relativa do próton sendo 1 positivo, e o nêutron é 0, já que é uma partícula neutra. Já o elétron é a única partícula que constitui a eletrosfera. A sua carga relativa é oposta ao próton, então ela equivale a -1, porém a sua massa relativa ela é muito menor do que a do próton e a do nêutron. Tá? Ela corresponde a 1 sobre 1840. Tá? Então, é uma partícula com uma massa muito pequena em relação ao próton. Tá? Então, a massa, né, o número de massa de um elemento, ele vai ser determinado pela soma do seu núcleo. Tá? Então, a gente vai somar prótons e nêutrons e vai poder definir qual a massa desse elemento. Já o número atômico, que é simbolizado pela letra Z, ele reflete o número de prótons que existem no núcleo desse átomo. E mais adiante, a gente vai ver que se o número de prótons e elétrons deve ser o mesmo para que esse elemento se mantenha neutro, sabendo o número atômico de um elemento, eu sei, por consequência, quantos elétrons ele tem e posso fazer a distribuição eletrônica desses elétrons nas camadas que a gente acabou de ver. Então, existem algumas regrinhas para que a gente possa fazer essa distribuição. Tá? Então, aqui está representado para vocês da camada K à camada Q, né, nos níveis de energia, 1 sendo o mais próximo do núcleo, 7 mais afastado, e o número máximo de elétrons que cada uma dessas camadas comporta. Tá? Então, primeira regrinha, a última camada nunca pode ter mais do que 8 elétrons. Tá? Então, quando a gente for distribuir, no último nível de energia,
não pode ter mais do que o número 8. A camada K, que é a primeira, ela corresponde à segunda regrinha que a gente tem que avaliar. Então, ela comporta apenas 2 elétrons, é a camada que guarda a menor quantidade de energia. E a penúltima camada, ela só suporta 18 elétrons. Então, quando a gente pega um elemento que tem um número atômico muito grande e a gente vai fazer a sua distribuição, quando chega na penúltima camada, a gente só pode ter um limite de 18. O que a gente faz com os outros elétrons? A gente distribui nas camadas seguintes, tá? Então, com os exercícios e os exemplos que a gente vai poder depois trabalhar no livro, vocês vão entender um pouquinho melhor como funciona o uso dessas 3 regrinhas, tá? E a última camada, não importa quantos elétrons ficam, né, seguindo essas premissas que acabamos de falar, ela é chamada de camada de valência. Por que ela é importante? Porque é com essa camada de valência que é possível os átomos interagirem, né, e fazerem ligações. Tá? Isso é um conteúdo que a gente vai trabalhar, vai desenvolver um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, até aqui vocês já têm condições de desenvolver as atividades da página 47, 48 e também das 50 e 52. Espero que vocês façam as atividades, que tirem dúvidas, que me procurem. Estou sentindo falta das perguntas e dúvidas de vocês durante o atendimento no WhatsApp e também via mentor. Tá? Me mantenho à disposição no horário, né, de quarta-feira de manhã, pelo WhatsApp, e no mentor todos os dias. Tá? Então, se organizem, estudem e busquem aprimorar essa nova rotina de vocês para que possa fluir de uma maneira mais tranquila para todos, tá bom? Obrigado por estarem acompanhando, espero tê-los ajudado de alguma forma e continuem em casa, fiquem bem. Até a próxima semana.